Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, Deus é bom, está trabalhando, está operando a nosso favor. Eu vejo mudança. E você? Consegue ver mudança aí por dentro do seu interior? Se você já consegue ver essa mudança, pode ter certeza, daqui a pouco nós veremos a mudança por fora. Porque não tem como o mundo de fora resistir àquilo que Deus faz por dentro. Não tem como. É por isso que nós estamos focados, irmãos. Nem em, não em fazer qualquer tipo de, trazer qualquer tipo de promessa ou esperança ou algum tipo de fundamento que não seja a mudança que deve acontecer dentro de nós. Não estamos aí, não é? Shalom, shalom, profeta Louise, pastor Andréia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Não estamos aqui para ser os marqueteiros do evangelho, de alguma maneira, das facilidades, não é? Nós vamos ver hoje ainda, pela própria manifestação da palavra que vamos trazer, é uma palavra a respeito de ministérios. E Shalom, irmã Mara, não é uma palavra que vem verdadeiramente para trazer sobre nós algo que não vai verdadeiramente, vamos colocar assim, né, doer, mas é algo que vai trazer alguma dor, alguma memória ferida, justamente para quê? Para arrancar. Deus, ele não está falando com a sua igreja de um lugar de condenação, está falando com a sua igreja de um lugar de amor, de alinhamento, porque o nosso Deus corrige ao filho que ama. E essa correção justamente vem de que ele sabe o que não sabemos. Não é maravilhoso o amor do nosso Deus? Como ele sabe o que a gente não sabe, então ele vem para esclarecer. É simples, mas às vezes nós complicamos, achamos Deus exigente, achamos Deus negligente, achamos muita coisa de quem Deus é. Então vamos orar em nome de Jesus, clamarmos ao nosso Deus. Amém, Pai? Estamos aqui entregues mais uma vez ao teu Espírito Santo. E queremos nos alegrar, Senhor, na força do teu poder, da tua palavra. Queremos nos alegrar aquilo que tu tens falado conosco de maneira tão amorosa, porque afinal tu tens um propósito para nós, Senhor. E hoje queremos falar de um geracional ministerial, Senhor. Às vezes, ó Rei da Glória, temos aqui tantas pessoas, papai, que passamos por ministérios, vários ministérios, nos quais as pessoas até se intitulavam de pais, de líderes, de apóstolos, de mestres, de pastores, mas o que recebemos verdadeiramente não foi, às vezes, um cuidado, algo que pudesse falar ao nosso coração e transmitir vida. Nós estamos aqui hoje, Senhor, para falarmos para Ti. Não queremos mais essa cultura, não queremos mais a cultura religiosa de Jezabel, para levantar Beelzebub de nós. Não queremos essa cultura, queremos a cultura que procede do trono de Deus. Então, vem sobre nós, nos ajuda e limpa-nos pelo poder da Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom, irmã Lilian, seja bem-vinda. Então, amados, vamos começar ali com aquela palavra, amém, que temos falado todos os dias. Não são apenas os nossos pecados, mas o que estamos fazendo é um confronto ao estilo de vida geracional, a uma cultura geracional, o DNA herdado, hoje em específico, ministerial. Precisamos entender que, às vezes, dentro daquilo que é o ministério, nós herdamos uma cultura. Herdamos, às vezes, por exemplo, shalom, shalom, pastora Cláudia, seja muito bem-vinda. Às vezes, você passou por algum ministério, o que aconteceu? Você herdou a cultura daquele ministério. Não use calça, não raspe a perna, não faça isso, não faça aquilo. E muitas das igrejas que estão por aí estão fazendo isso por temor a Deus, mas existem muitas que estão com temor do homem. Mas, de verdade, o que queremos enfocar aqui é exatamente a parte de nós recebermos uma cultura. Então, ora em línguas, não ora em línguas. E eu sapateio, eu não sapateio, eu profetizo, eu não profetizo. A cura é para hoje, a cura é para quando? Então, existem tantas coisas dentro da casa do Senhor que são conflitantes e que, às vezes, nós nos perdemos um pouco e falamos o que será que é e o que não é. E, às vezes, dentro da igreja que nós estávamos, existiam algumas forças ali malignas que precisavam ser combatidas e aquelas forças nos feriram, nos machucaram. Sim, dentro da casa do Pai. É só nós pegarmos as igrejas ali do livro de Apocalipse e nós vamos ver quanta influência maligna havia dentro daquelas igrejas. Haviam nicolaítas, havia igreja que tinha o trono de Satanás. Tinha igreja que tinha Jezabel, tinha igreja, a última igreja tinha entronizado um outro que não era o Senhor, Jesus estava à porta.
não é? Não estava centralizado naquele lugar, estava para fora da igreja. Então, precisamos ter esse discernimento e não pode ser escândalo para nós quando denunciamos essas movimentações dentro da casa do Pai. E se pegarmos a tipologia profética daquilo que seria uma igreja, é só pegarmos o livro de Ezequiel, de Jeremias, e ver que tipo de denúncia era feita. Que tipo de denúncia eles estavam trazendo? Ezequiel chega ao ponto de ser levado por Deus pelos cabelos para justamente ver o que estava sendo feito dentro daquilo que era o próprio tabernáculo do Senhor. E o que ele via? Culto a Refã, culto a Tamuz, ele via as mulheres chorando, viam lá em Jeremias as mulheres cultuando as rainhas do céu e estavam verdadeiramente envolvidos com a casa do Senhor. Então, isso não é novidade. Agora, precisamos entender se nós vamos querer ficar nessa cultura do antepassado ministerial ou se vamos querer a cultura nova que o Senhor está trazendo para nós. Esse é o posicionamento que nós vamos precisar ter. Como eu disse, há 5 anos, 6 anos atrás, eu entrei aqui debaixo do ministério do nosso apóstolo Éder Gregório. E a partir disso, a minha vida foi deixando aqueles ditames daquela religiosidade, porque quem estava verdadeiramente no meu coração era a religiosidade. Então, havia um trono para Beelzebul ali. Então, ainda que meu coração fosse sincero, preste bem atenção nisso, sinceridade não é garantia de não sermos enganados. Amém? Em primeiro lugar, sempre, a misericórdia de Deus. E em segundo lugar, irmãos, conferirmos as coisas, não sermos aquelas pessoas inocentes, crédulas, que não conferem as coisas de Deus com a palavra de Deus, vão se entregando. Então, esses dias mesmo, estava conversando com uma irmãzinha, ela falou, vi isso, vi aquilo outro. Eu falei para ela, irmã, tudo pela palavra. Não quero ser uma caixa d'água na sua vida, entenda o que eu estou falando? Mas toda a experiência sobrenatural precisa passar pelo crivo da palavra. Então, onde tem respaldo, o que é que Deus está falando, porque na minha caminhada dentro daquilo que eu tinha de dons, não houve quem pudesse me acompanhar e falar, tá bom, irmã, você viu isso? Então, vou gastar um tempo com você. Senta aqui e vamos ver se essa palavra está de acordo com aquilo que Deus fala na sua palavra. Então, vamos lá. Então, um aprendizado dentro da casa do Senhor. Isso deveria acontecer. Então, você traz uma palavra, então qual é a nossa obrigação? Isso é de Deus, não é de Deus? Vamos examinar, vamos colocar à prova, que é isso que Deus fala. Então, eu estou falando a respeito de culturas dentro da casa do Senhor. E, às vezes, justamente esse tipo de cuidado não houve conosco e nós hoje deixamos de ter os dons ministeriais. De alguma maneira, aquele dom foi arrancado de nós. Por quê? Porque precisamos sufocá-lo. Ah, não, isso aqui não é de Deus, porque os meus pastores, que às vezes aos meus olhos poderiam ser tipo vice-deus, então eu achava que a opinião deles era mais importante que a opinião de Deus e não ia checar. Então, é disso que eu estou falando. De coisas que nós passamos e aquelas pessoas que estavam na liderança não estavam 100% certo, porque, na verdade, onde está o homem, aí está a imperfeição. Então, é necessário que nós, por amor à nossa própria alma, nós precisamos checar a palavra de Deus para não ver se estamos enganados ou não. Porque o engano, ele é fácil de entrar na igreja. Haja visto as filosofias que entraram, tirando o poder de Deus, e agora as terapias. Sim, falta de um discipulador, não é? Um discipulador que poderia falar, não, irmã, vamos checar com a palavra. O que o resto da palavra diz? Então, agora vemos as terapias, não sou contra a terapia cristã, mas precisamos ter um pouco de entendimento para onde ela nos leva. Se nos leva para um lugar onde o nosso eu não vai ser crucificado, então, verdadeiramente, não é a palavra de Deus que deve operar naquela terapia. Não é aquilo que, aliás, não é aquilo que a pessoa pensa que deve operar naquela terapia, mas aquilo que Deus diz, porque senão ela vai trazer um paliativo e a pessoa não vai ser curada, porque ela não lidou com a raiz do seu problema, que é o pecado, que é exatamente aquilo que eu estava ministrando ontem em relação àquela pessoa que ficou presa naquele lugar e o Estado vem, dá uma palavra boa, só que no caso ela pode até ser liberada, mas não houve nenhum confronto com a pecaminosidade do coração dela. E esse tipo de igreja também acontece. Não há confronto com a pecaminosidade que nos prende. E aí nós queremos ser libertos. Mas antes nós vamos passar por algumas coisas. Hoje eu fui na Liliane fazer a unha.
E aí eu estava falando para ela, tem irmãos que falam, ai, desculpa, eu estou dando trabalho. Não, eu falei para ela, não, não é assim. Eu expliquei para ela, eu falei, ela me explicou a respeito de unha feita com gel, a respeito de unha postiça, me deu lá várias opções que às vezes danificam a unha. E aí eu ganhei uma base que você passa, ela arde um pouquinho na cutícula. Não é problema de tirar bife, ela arde um pouquinho, porque a cutícula está sensível. Eu falei para ela, mas esse é o que está fazendo a minha unha funcionar. Está bonita, não está? Está bem cuidada, não está? Mas é o que está fazendo a minha unha funcionar, certo? Agora, quem é que dá trabalho? É aquele que vem, pergunta e faz do seu jeito. Então, ela chega e fala para mim, a de gel não dá certo, a postiça não dá certo por causa disso, a fulana não dá certo por causa daquilo. Ela me explica, ela tem a cultura dela de manicure. E aí eu pego, simplesmente uso a cultura que eu já cheguei pronta para fazer e aí eu quero o resultado. Eu falei, isso sim, são pessoas que dão trabalho. São as pessoas que vêm e perguntam, mas já têm na sua mente o que querem fazer. E aí, você está perguntando para quê? Para ter um cúmplice ou porque quer mudança? Porque vai acabar de receber a palavra de direcionamento e não quer fazer aquilo? Então, ou você queria um cúmplice para a sua transgressão, ou você não quer correção, você quer fazer a vida do jeito que você quer, não é? Então, irmãos, mas voltando aqui, são culturas que às vezes estão dentro da igreja e estão dentro de nós. Então, hoje é dia de nós pegarmos e falarmos com Deus. Deus, o que a tua filha for falando aí, e verdadeiramente eu perceber que é algo que tem sentido e aconteceu na minha vida, eu quero falar o meu sim já diante de ti. Eu já quero pontuar diante de ti que eu concordo, que eu quero que seja quebrado, tirado da minha vida, lavado pela tua palavra, esse tipo de manifestação que me prendeu a um sistema religioso. Porque eu não quero estar debaixo de algo que eu falo, é o ministério, é a manifestação do meu Deus, e isso ser só engano, ser só filosofia humana, ser só algo que Deus não está. Então, por favor, meu Deus, me ajuda. Então, eu gostaria já de pedir para os irmãos irem se posicionando em relação a isso. Conforme eu for falando aqui, essa ministração está pautada numa ministração do apóstolo José Garrido, que ele foi numa cidade junto com o apóstolo Éder, e depois eu assisti a ministração, dia 15 de 3 de 2025, e eu peguei aqui alguns pontos para levantarmos a respeito daquilo que está no nosso coração, aquilo que às vezes fundamenta a nossa vida, e que nós precisamos pedir para o Senhor. Porque, Senhor, dentro da tua igreja eu recebi raiz de amargura. Dentro da tua igreja eu recebi um parâmetro cultural evangeliquez que não me levou a lugar nenhum. Então, a palavra que Deus me deu para abrir aqui hoje foi a palavra que está em Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e no ermo. Sabe o que ele está falando? Aquela estrada que você caminhou, eu quero que você entenda que tem um caminho novo, porque ele está falando, no deserto eu colocarei um caminho e haverá uma fonte para você no ermo, naquele lugar afastado, naquele lugar onde você achava que não poderia sair nada, que é justamente dentro da cultura religiosa que nós recebemos. Então, o Senhor está falando, eu quero que você deixe tudo isso para trás e pegue a luz da minha palavra e fala, Senhor, isso só me produziu morte. Então, o teu novo está chegando, com uma pregação do apóstolo hoje de manhã, que eu fui ouvir novamente, não pus ainda, mas vou colocar daqui a pouco. Porque, irmãos, eu fui ouvir a pregação dele e que coisa que está encalacrada dentro de nós, que é a cultura para receber o mal. A palavra maldita. Não, daqui a pouco vai acontecer. Por quê? Porque é o ambiente propício. O medo, porque foi o que recebeu Adão. Eu tive medo e me escondi. Ou seja, com o que o Senhor está vindo na mão, o Senhor falou que ia me matar e eu não morri. Então, o que está vindo na mão de Deus? Porque ele não sabia que ele já estava morto espiritualmente. Ele não tinha se apercebido disso. Então, a morte que ele achou que ele ia sofrer ainda estava na mão de Deus e não estava mais. Já estava dentro dele. Você entende isso? Mas o que havia de medo de Satanás, não é? De Deus, ele já tinha medo de Deus, Satanás, e ele colocou esse medo dentro do alto. Tive medo e me escondi. Então, hoje, o que nós queremos verdadeiramente pedir para Deus? Deus, eu não vou ter mais medo de ficar na tua presença.
Eu não vou ter mais medo de abrir o meu coração. Eu não vou ter medo de que o Senhor vai vir com alguma coisa para me matar, porque morto eu já estava. Mas pelo teu Espírito eu fui ressuscitado. Então eu tenho o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Cristo vivo dentro de mim. E agora eu preciso que o Senhor me encaminhe para arrancar tudo aquilo que não é vida de dentro de mim. Qual a temporada que vivemos? Balança de condenação, portas, bocas de abismos abertos, sepulturas e inframundo, e depois negarmos a paternidade de Deus. E você está falando para Deus, eu não quero isso na minha vida. Eu não quero isso, não vou ficar debaixo dessa atmosfera, porque a atmosfera que Deus deixou para mim é a atmosfera de que eu tenho um irmão mais velho, e esse irmão mais velho é o revelador dos segredos de todas as coisas, ele é o doador de alimento, ele é o senhor das riquezas, ele é o meu irmão mais velho e tem falado para mim, ei, sobe, porque eu já subi. Esse é o ambiente. Ei, não vê que eu estou fazendo coisa nova no meio de vocês? É uma segurança que nós temos o Cristo vivo dentro de nós. E se nós somos, se pelo sofrimento de Cristo nós estamos passando, com certeza herdaremos o que ele tem herdado. Então nós precisamos, irmãos, começar a pegar o testemunho de Cristo dentro de nós, uma maneira mais pontual, mais incisiva. O adversário vem falar, você está perdido. Não, não estou. E ainda que eu tivesse, Deus me acharia. Precisamos aprender a combater aqueles pensamentos que o adversário encalacrou dentro de nós, que é aquilo que o apóstolo hoje cedo falou a respeito da bolacha do Mateus. Cena triste, irmão. Coisa terrível. O que aconteceu com aquele meu filho naquele dia. E é verdadeiro. Isso pode tê-lo marcado ali e falar, peguei alguma coisa na mão, ia sentir o gosto e não comi. Deus está falando, come agora. Que palavra forte hoje cedo. Para a minha vida, para a sua vida, porque é exatamente esse tipo de cultura que normalmente nós recebemos na igreja. Ai, mas não vai confiar, hein? Ai, você está doente, já procurou médico? Ai, você está assim, você está financeiro? Já foi atrás do banco? Você já fez não sei o quê? Já mandou currículo para todo mundo? Ao invés de nós falamos, você foi orar, querido, querida, para saber o que é que Deus tem para você? Qual é a palavra que você tem a respeito desse problema? Ao invés de nós levarmos as pessoas para Deus, nós levamos as pessoas para soluções naturais que os gentios têm. E o Senhor está falando, eu quero que você aprenda em primeiro lugar a depender de mim. Antes de correr no médico, antes de correr para isso, antes de correr para aquilo, corra primeiro para mim. Primeiro é para mim que você tem que perguntar o que é para fazer. Senhor, o que eu faço, o que eu faço? Ah, irmã, mas meu filho está engasgado, eu vou perguntar para Deus. Irmão, corra com o teu filho no braço. Vá atrás de ajuda com teu filho no braço, mas enquanto você corre, Deus vai à frente, Senhor, me ajuda, Senhor, prepara alguém habilitado. Mas o problema é que nós corremos sozinhos e não tem paz. E é esse tipo de mentalidade que nós estamos combatendo nessa temporada, a mentalidade de Jezabel que entroniza Beelzebub. Nós precisamos entender isso. Irmãos, o Senhor tem falado fortemente comigo a respeito de por que se aumenta a iniquidade. Por se aumentar a iniquidade no mundo, o amor se esfriará. E o que é a iniquidade? A iniquidade é a maldade da independência de Deus. Isso é a iniquidade, que foi o que Adão quis. Eu vou ser como Deus, eu vou saber tudo como Deus, vou ser independente de Deus, então vem cá como você. Vou comer do teu fruto. Então, qual é o aumento da iniquidade? O aumento da iniquidade é o aumento do conhecimento. Presta bem atenção nisso. Então, agora eu tenho quem cuida de mim, de qualquer problema que você chegue. Ah, eu estou passando por um problema, então, rapidinho. Eu vou e falo para o meu gerente, por favor. Ou vou lá no meu aplicativo e pego lá 2.000, 3.000, sei lá, 5.000. E nem perguntei para Deus se era isso que ele queria. E aí Deus não pode se manifestar. E aí, de repente, nosso amor está murcho. Por quê? Porque não conhecemos um Deus que cuida de nós, porque nós cuidamos de nós mesmos. Então, são essas coisas que nós estamos denunciando aqui para que nós saiamos dessa mentalidade que nós recebemos em muitos ministérios, por onde passamos. A mentalidade da independência, é a mentalidade da mágoa, a mentalidade da ferida. Eu quero pontuar aqui algumas coisas que o apóstolo Joséir colocou. Amém? A palavra que Deus me deu também é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz com todos e santificação. 2 itens. Como está a tua paz com todos? Você está em paz com todos? No que depender de vós, tenha paz para com todos os homens.
Você tem procurado fazer paz na tua caminhada ou tem procurado ficar com o bico e continuar a sua caminhada sem nenhuma comunhão com os irmãos? Ou nós temos continuado a nossa vida com Deus, achando que estamos nos santificando ou sem nenhuma santificação? Como falei ontem, a santificação é o processo. E o Senhor está falando, ninguém verá o Senhor. Começou, vai até o final. Depois, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Sabe o que é essa raiz de amargura? Ela é um DNA. É uma raiz que está dentro de nós e ela traz o amargoso, o zimbro. Sabe o zimbro de Elias? Que ele abre a sua boca e fala, não sou melhor que meus pais? Aonde ele fala isso? Qual é o ambiente espiritual? Ele está debaixo de que árvore? É uma árvore chamada zimbro. E zimbro é amargura. E ele começa a dizer ali, eu estou debaixo do geracional dos meus pais. Não sou melhor que eles. Não somos melhores, mas somos diferentes. Entenda isso hoje. E já vai pegando para o teu coração. Eu não vou repetir aquilo que Elias repetiu na vida dele, porque o meu geracional ministerial está sendo lavado pelo poder da palavra de Deus e eu estou assumindo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. É isso que é para nós fazermos. Aí ele fala ainda lá, o DNA, a cultura transferida, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha o que essa palavra aqui do livro de Hebreus está falando. Muitos são contaminados pela nossa raiz de amargura. Quantos filhos de pastores não querem ser pastores porque viram os pais apanhar, ralar e só apanhar? Só apanhar. Quantos não querem entrar no ministério de intercessão porque só apanham? Quantos não querem ser pregadores da palavra? Por quê? Porque não há reconhecimento. E eu não estou falando de um reconhecimento de glória para si, mas não há valorização nenhuma do que está sendo feito. Sempre existe, parece que ao redor, pessoas que não vêm para entregar, vêm simplesmente para tomar. Como meu filho Mateus falou, mãe, você não vê que essa mulher vem atrás de você só para te sugar? Eu falei, filho, se ela sugar, vai ser o próprio Deus que ela vai estar sugando, porque eu estou entregando para ela, não o que é meu, mas o que Deus me deu. Mas o meu filho estava certo. E eu não coloquei limites. E é disso que o Senhor está falando para nós. Você não colocou limite sobre aquilo que Deus deu na tua mão. E agora os sanguessugas podem estar ao teu redor. E graças a Deus foi uma das coisas que eu falei hoje para a Liliane. Eu falei, nós estamos com um povo tão bom, tão abençoado. Que bênção é estar no meio de gente daquele jeito, aqueles irmãos tão maravilhosos que querem, estão com compromisso. Não estão com brincadeira com Deus, não. Então, irmãos, é exatamente isso. Glória a Deus. Então, irmãos, é um lugar que às vezes nós estamos confundindo que isso é obra de Deus na nossa vida, mas são espíritos sanguessugas, são canequinhas de Satanás, que ele envia para nos tirar do foco. E nós, por causa do nosso amor carnal, é amor, mas é carnal, não é o amor de Cristo. Vamos correndo atrás das pessoas e vamos entregando para aquelas pessoas que nós achamos que Deus colocou, e quando nós saímos do foco principal, Deus estava falando, ó, o que eu tinha para você receber estava aqui, ó. Eu tinha para você fazer estava aqui, você pegou outro caminho. Entende? Aí vamos lá. Então, qual é o que nós precisamos entender? Nós precisamos saber que é possível ser transferido algo para nós tão terrível como a raiz de amargura. É uma raiz, meu irmão. Como Elias falou, não sou melhor que meus pais. Pode me recolher. Pode me levar. Quero morrer. Então, nós temos que arrancar isso. Nós estamos numa época diferente. Eu tenho uma nova natureza. Ah, mas eu tive uma nova natureza, mas eu estava dentro do ministério que abusou de mim, que me machucou, que isso, que aquilo. Mas a nova natureza, ela não morreu, ela continua aí dentro de você. Então, pegue os recursos que ela tem, como eu peguei os recursos que a nova natureza me oferecia, através de um alinhamento, através de um direcionamento correto, através de uma palavra firme, através de uma movimentação de uma pessoa que estava alinhada com o céu. Então, se hoje a palavra que sair da minha boca seja do céu para você, tome posse dela. Senhor, então vou me alinhar, não vou ficar nessa cultura de religiosidade. Eu vou me alinhar e vou ver o que o Senhor tem para mim, então. E aquilo que eu for falando e denunciando, você vai falando. Então, vai tirando da minha vida, ou eu quero para mim. Amém? Toda casa que tem idolatria vai ter mágoa e amargura. Tem níveis de guerra que só os imitadores de Deus é quem vence. Ou seja,
Aprofunde-se na tua imitação. Vai mais fundo na morte. Aleluia. A amargura, ela é transferida. E a palavra amargura é a mesma para DNA. Por quê? Porque ela está carregando a palavra raiz junto com ela. Aí depois, aí é justamente Hebreus 12, 5, que eu falei, não é? Muitos sejam contaminados. Por quê? Saul recebeu uma palavra de Deus para matar os amalequitas. Presta atenção que isso é ministerial. Às vezes o teu líder, a tua líder, recebeu uma palavra para matar todo vestígio de amalequitas dentro dos ministérios aos quais ela passou. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Ela pegou e fez a obra pela metade. E sobrou para você e para mim lutarmos com esses amalequitas que os nossos antepassados de ministério não resolveram. Nossos pais espirituais de antes não resolveram, então veio para nós. É sério, irmãos. Aqui, Saul não derrotou. E aí depois, para matar, pois lá na frente o inimigo que você teria que enfrentar seria o que Saul não tinha matado. Você entende isso? Depois, no livro de Esther, nós vamos ver uma guerra entre a descendência dos amalequitas. Amã, não é? Para quem sobrou? Para o novo, para o remanescente de Deus. E é exatamente isso que nós estamos falando. Uma cultura que vem ali, onde é para nós acabarmos com determinados adversários, está dentro da casa do Senhor, mas nós, como liderança, estamos fazendo, às vezes, um corpo mole, porque não estamos imitando a Cristo na profundidade que nós precisaríamos. Está dando para entender isso? Depois, então, tem guerra que você enfrenta e seus antepassados não venceram. Que antepassados hoje? Ministeriais, pastores de igrejas que nós recebemos aquela cultura. Tem geração que abriu tanto portal de mágoa que o inimigo sabe onde pode operar. Então, às vezes, você passou dentro de um ministério que tinha tanta mágoa, os seus líderes estavam tão perdidos na mágoa, que você também recebeu um pouco disso. Então, o Senhor está falando, vai sondar o teu coração. Vai falar com Deus. Vai falar para Deus o que aconteceu. Já vai falando, que nem a irmãzinha colocou aqui. É isso mesmo. Então, já vai falando, Senhor, tira de mim. Não quero esse DNA. Não quero essa raiz brotando, porque vai contaminar muitos. Então, já vai falando para Deus. Deus, eu estou entregando. Não quero. Pode limpar. Leva, leva, leva. Por favor, não tenho parte nem sorte com isso. Eu me arrependo. Nem... Tem geração, já falei, você fica, às vezes, magoado por nada. E essa magoazinha vai te paralisar. Sim, irmãzinha, também. Essa magoazinha que não foi tratada vai nos paralisar. Por quê? Porque é o artifício do adversário fazer com que brote aquilo. E aí, porque brotou, vai te colocando naquele lugar como Elias ficou. Pode me levar, pode me recolher. Não quero mais fazer mais nada. Porque já fiz isso, já fiz aquilo, acabei de matar todo mundo. E vem essa mulher para me trazer uma ameaça? Então, quem está me guardando? O Senhor ou eu estava me guardando? Que é isso que eu falei. Elias correu, mas não perguntou para Deus o que era para fazer. Vocês viram em algum lugar dessa passagem, 1 Reis, capítulo 19, Elias perguntando para Deus o que era para fazer? Não. Ele correu, deixou o seu moço, ó, pernas para que te quero. Então, ei, você às vezes está correndo da batalha porque você não perguntou para Deus o que é para fazer. Está, às vezes, debaixo de uma mágoazinha que está te paralisando. Então, quantas coisas ainda nós temos que receber e que vão forjar o caráter de Cristo em nós? Será que nós esquecemos que essa é a nossa caminhada? Em Cristo? Forjar o caráter de Cristo em nós? Romanos, capítulo 8, fala sobre isso. O propósito de Deus é que nós tenhamos o caráter de Cristo. Agora, nós andamos iludidos dentro daquilo que é para Deus fazer na nossa vida. Nós andamos iludidos, irmãos. Nós andamos que achamos que o Adão que está dentro de nós não vai ser confrontado. Vai ser confrontado até a morte, porque ele é maligno. Ele tem uma natureza encrenqueira. Ele tem uma natureza ruim, que só produz pecado dentro de nós. Então, o Senhor, por nos amar... Sim, exatamente. Tanto tempo servindo e sem governar nada, por causa da falta de conhecimento e posicionamento. O meu povo é levado cativo porque lhe falta o entendimento. Conhecimento revelado. O conhecimento daquilo que Deus brota, faz brotar dentro de nós. Não temos, eu sou contigo, eu estou dentro de você. E às vezes nós estamos cabisbaixos. Uma das palavras que nós vamos trazer para nos animar hoje é uma palavra que está em Pedro.
É tremenda a palavra que está em Pedro. Vou ver se eu consigo já achar aqui para liberar, porque hoje teria muita coisa para falar. Mas em nome de Jesus, amados, vamos falar o que o Espírito Santo tem para falar. Vamos ver aqui, não tal, fingir-vos, humilhar-vos, tal, tá aqui. Aqui, ó. Olha que coisa tremenda. Primeira Pedro, capítulo 5, do 5 ao 11, mas eu vou ler só essa parte do 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, presta bem atenção para onde Deus nos chamou. Para a sua eterna glória. Então já fica com isso dentro do teu coração. Glória, glória, glória. Foi para a glória que ele me chamou. Glória. Glória de Deus. Aleluia. Depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ele está falando desse domínio aqui? Do quê? Se não da tua vida, da minha vida. Ele quer nos dominar, irmãos. E ele está falando, você vai sofrer, mas é por um pouco de tempo, se você entender o meu propósito. Aí nós paramos aquela coisa inocente, bobinha, não é inocente, ingênua, bobinha, de falar, eu estou sofrendo. Deus vai falar assim, por amor de mim, se alegre. Por isso que ele fala a respeito da alegria do Senhor ser a nossa força. Eu estou sofrendo, sim, porque eu estou com o caráter de Cristo entranhado dentro de mim. Todos quantos querem viver justa e piedosamente vão viver debaixo de sofrimento, vão viver debaixo de ataque. Agora você vai ter que decidir, porque o Senhor está falando, essa mágoazinha que nós permitimos que os flecheiros façam em nós, ela vai te paralisar. Então você vai ter que liberar. E se você pegou isso de ministérios passados, em nome de Jesus, irmão, comece a liberar. Eu não quero isso na minha vida, porque está limpa. Irmãos, não queremos. Eu tenho decidido algo dentro do meu coração e tenho falado. Hoje mesmo mandei um áudio para uma pessoa. Tem que ficar só você, fulano. Você e a sua esposa, e a parte de Cristo que está nela. Você não pode carregar, eu não posso carregar Alexandre Carnal, eu não posso carregar José Monteiro, Clarice Góes, eu não posso carregar esse povo. E não posso carregar os ministérios anteriores. Não posso. Eu tenho que carregar aquilo que Deus preparou para mim. Então, o que Deus está falando? Arruma o teu passado, pacifica o teu passado e vai viver o presente que eu tenho para você, porque é glorioso. Porque se nós tivermos sem as cargas espirituais do nosso passado, nós vamos ter mais discernimento. Vamos ter mais entendimento. Ah, isso quer dizer que eu não vou ter memória? Não, é claro que você vai ter memória, mas essa memória vai te ajudar, não te paralisar. Essa memória será como um alerta, ela está purificada. Olha que coisa tremenda. O alerta que Deus me deu na morte da minha mãe, minha memória estava purificada, irmãos, eu não tinha dor. Então, se houvesse alguém que chegasse perto de mim, eu não tinha choro e pranto, eu tinha alegria, confiança e convicção. Olha, se você quiser, o Espírito te consola. Então, é exatamente isso que Deus vai fazer comigo, com você. Ó, chegou uma pessoa, ela passou pelo mesmo problema que você, o que você vai fazer? Ah, eu passei por um ministério de abuso. Passou? Ah, vem cá que eu vou te contar uma novidade. Deus usou esse abuso que eu sofri para formar o caráter de Cristo em mim. Vem cá, eu vou te mostrar umas palavras aqui na Bíblia, que quando você e eu sofremos por amor do Senhor, olha o que ele faz. Olha, eu estava num lugar de contenda. Ah, eu também estava. E o que aconteceu? Ah, o que aconteceu foi que Deus falou que quando eu entrava ali naquele lugar como pacificadora, ele falou que eu era filha de Deus. Olha que alegria! É isso que nós vamos ter. Agora, se nós ficarmos lambendo as nossas feridas familiares, ministeriais, relacionamento interpessoal, o que vai acontecer conosco? Nós estamos lá no passado, irmãos. O passado é depressão, normalmente. E se nós estamos num passado de glória, pior ainda. Porque aí não queremos encarar o novo, porque às vezes está te trazendo sofrimento. Porque às vezes você teve um ministério um pouco de expoente, alguém veio e te legitimava, e te validava, e estava tudo bem, e agora o Senhor está te colocando em xeque, te apertando. Ai, como era bom aquele tempo. Ai, em Babilônia, em prisão, estava Israel, né? Eu queria lá, aquela época, eu estava debaixo daqueles lugares tão bons que o Senhor tinha para mim. Então, às vezes, Deus nos leva para lugares desertos para falar de amor, sim. Para tirar de nós os vestígios, os resquícios daquilo que nós aprendemos com uma cultura errada, dentro da igreja ou não. Então, o Senhor está te chamando para falar, olha, muitas vezes, olha aqui, ó, você fica magoado por nada e essa magoazinha vai te paralisar.
Tenho que ter uma porção de perdão e de bondade. Eu tenho que exercitar isso diariamente. Perdão e bondade, perdão e bondade. Estou te liberando, vai. Estou te liberando, vai. Aquele coração desconfiado. Irmãos, presta atenção que eu vou falar para você uma coisa. Uma das coisas mais tristes que eu perdi na minha vida foi a pureza. Eu tinha um coração puro. Puro, irmãos. Deus chegou a falar isso para mim. Meditou no mundo. E aquela palavra levantou, suscitou uma inveja no lugar que foi coisa terrível contra a minha vida. Passei a ser perseguida como um cão morto. Não é? Eu tinha pureza no meu coração. Eu andava com as pessoas falando assim, principalmente os que eram da casa. Chegava alguém, falava alguma coisa, eu falava, releva, releva. Justifica ele pelo Senhor. Não, sofre o dano, sofre o dano. Era uma palavra que estava sempre na minha boca. Sofre o dano, irmão, sofre o dano. Alguém precisa sofrer o dano. Só que isso que aconteceu. Eu comecei a receber tanta pancada que eu não esperava dentro da casa do Senhor. E aí o que aconteceu? Para onde foi minha pureza? Então, uma das coisas que eu mais preciso lutar para minha vida voltar àquele lugar é justamente isso, Senhor. Devolve a pureza do meu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque eu perdi, irmãos. Entrou uma malícia. Aquela coisa, meu Deus, será? Posso confiar? E eu quero te dizer já uma coisa, que senão nós não vamos conseguir falar tudo. Presta bem atenção, irmãos. Você e eu. Hã? Ah, tá bom. O apóstolo está falando aqui, se eu quiser fazer amanhã cedo, está liberado. Mas você e eu, presta bem atenção nisso. Você e eu que passamos por decepções com pessoas, com ministérios, com pessoas aí que você falava, não, mas quase que ponho a minha mão no fogo. E elas te traíram. Quem está sendo o teu protetor hoje? Quem está sendo o meu protetor? Por que eu desenvolvi tantos gatilhos para não me envolver com as pessoas no sentido, vamos colocar assim, de confiança e te chamar mais para perto de mim? Por que será? Quem está me protegendo? Sou eu mesma ou é o meu Senhor? São coisas que acontecem conosco. E hoje a gente fica com aquele nariz. Irmã Marta, graças a Deus por isso. Mas eu andei muito tempo debaixo de uma proteção que era minha, porque eu levantei o escudo. Não, aqui você não passa. Eu não sei quem você é. Eu não sei o que você vai fazer. Porque como eu tive pessoas que comeram na minha mesa, literalmente, que ficaram debaixo da nossa orientação, e de repente se voltaram de uma maneira tão tenebrosa contra nós, que a gente leva um susto. E aí você pega e perde o escudo. Não tenho mais amigo, não tenho mais amiga, não vou me envolver com ninguém. Por quê? Porque você foi ferida. E olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz coisas maravilhosas a nosso favor. Olha isso aqui. Lashon Hará. Mas antes da Lashon Hará, eu quero trazer um fundamento aqui. Provérbios capítulo 18, versículo 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. O que aconteceu comigo? Eu levantei uma fortaleza. Não quero me expor a pessoas. Não vou me expor. A última que eu me expus, o que aconteceu? Me decepcionei. E por que eu me decepcionei? Porque eu coloquei num lugar maior do que eu deveria ter colocado. Preste sempre atenção nisso. Normalmente as pessoas nos decepcionam porque nós colocamos essas pessoas em lugares mais altos do que Deus mandou colocar. Jeremias capítulo 5. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço carnal o seu apoio e deixa o seu coração. Aparta o seu coração perversamente do Senhor. Será como... Aí vem a palavra de maldição. O Senhor deixa lá, acho que são 5 coisas ou 4 coisas que acontecem conosco. Vai ser como um deserto, a sua terra será um sal, nada vai brotar e tal. Por quê? Porque pegamos aquilo que achamos que devemos confiar e vamos nos entregando. Vamos nos entregando. Quando vemos, pronto. E é o quê? Eu adorava a criatura mais do que o Criador. Misericórdia. Exatamente, mamãe. Então, o que Deus quer falar para nós hoje é justamente isso. E eu vou aceitar a sugestão do apóstolo Alexandre e vamos fazer amanhã cedo.
O restante, quem não puder, assista depois que vamos postar lá. E eu vou continuar falando, porque eu creio que é muito importante, irmãos. Sabe por que é importante? Porque nós estamos entrando num lugar onde queremos destruir as forças de algum tipo de malditos, não é? Queremos destruir ali a força de uma entidade espiritual chamada Geia, não é? Que é a governante desse tipo de mentalidade. Nós queremos destruir a mentalidade de Jezabel, a mentalidade de Moloque, a mentalidade de Baal, Zebub, essas mentalidades. Então, é necessário, talvez, trata-se um pouco mais de substância, aquilo que nós estamos vivendo, dentro daquilo que é a própria casa do Senhor e por coisas que nós fizemos. Essa pessoa a qual eu falei para os irmãos que simplesmente, irmãos, o negócio vai tão sério, que o Senhor falou para mim, vai se desligar dela porque ela vai transferir demônios para você. Por causa do nível de amizade que tínhamos, éramos parceiras de oração. Era a única pessoa que acreditava no meu ministério. Da cidade inteira que eu vivia, era a única pessoa que acreditava no meu ministério. E se, logicamente, é a única pessoa, me agarrei a ela. Porque a nossa alma deseja isso, um lugar de segurança. Só que me agarrei a ela, de acordo com Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem. Ao invés de eu confiar no Espírito Santo de Deus, que aquilo que eu estava recebendo era da parte de Deus, eu precisava dela para legitimar. É como o rei Asa, que nós lemos lá no capítulo 13, e quando se levantou um adversário contra ele, ele foi e alugou. O rei Baasa, se eu não me engano, se levantou contra ele, ele foi lá e alugou uma força para resolver o problema do inimigo. Ele teve vitória, irmãos, mas ele não deu glória a Deus. Ele arrumou uma outra pessoa para resolver um problema que era para Deus resolver. E eu fazia isso direto, porque era a única pessoa ali dentro daquilo, como o nosso apóstolo fala, fizemos uma egrégora, eu e aquela irmãzinha. Tamanha era a aliança, porque eu acreditava nela e ela confiava em mim, acreditávamos. Então, tudo que ia fazer era junto. Até que Deus veio e falou, olha, entrou para o engano. Se você permitir, vai acontecer tal coisa. Eu fui lá, falei para ela, falei, irmã, eu vim aqui para... Porque Deus me falou assim, assim, assim e assim. A primeira vez que eu percebi isso nela foi um dia que ela me olhou do jeito que ela olhou, eu falei, tem problema. Aconteceu alguma coisa. E ela olhou daquela maneira e ela me deu uma resposta que eu nunca a tinha visto dar aquela resposta. Havia soberba na voz dela. E pode ter certeza, irmãos, quando ultrapassa o limite e o Senhor, sabendo o teu temor, ele vai te avisar. Ele não vai deixar você enganado para ser contaminado. Deus, ele é fiel. E aí, o que aconteceu comigo? Eu fui lá rapidamente e falei para ela, falei, olha, eu vi tal coisa em você, e o Senhor falou para mim que teu coração está dessa maneira, e ele já me confirmou, e eu vim aqui me desligar de você. Isso mesmo. Porque, irmãos, às vezes colocamos nossos pastores, nossos líderes, no lugar de vice-deus, e não tem nenhum que seja Deus. É claro que nós precisamos de honra e reverência. Por favor, não confunda a minha palavra. O Senhor me deu uma palavra a respeito de honra, que eu tremo até. O Senhor me guarde de fazer qualquer mal contra a vida do meu apóstolo. Porque eu sei que a sentença não está na boca do meu apóstolo, irmãos. Está na boca do meu Deus, o qual ele já me ensinou. Como eu devo proceder com aquele que lidera a minha vida. Então, irmãos, está em 2 Samuel, capítulo 4, se eu não me engano, e depois a vida de Davi. O Senhor me deu um apanhado ali a respeito do conceito da desonra. Aprendemos ali através de Davi, conceito da honra. Então, irmãos, é exatamente isso. Então, a irmã falou, olha, eu tive que ir lá quebrar com o meu ex-pastor. Por quê? Porque nós precisamos sair dessa ingenuidade que os nossos líderes são vice-deus. Pare com isso. Pare de deusar as pessoas. O apóstolo Alexandre falou a respeito de pessoas morrerem. Temos que saber entrar e saber sair, exatamente. Pessoas que morreram por causa da idolatria do corpo de Cristo. É o segundo que a gente vê. Eu vi a minha pastora, a minha primeira pastora. Uma mulher, sabe o que ela era? Libertadora. Sabe o que ela era? Intercessora. Será que eu peguei o DNA dela ou não? Primeiro ministério que eu pus meu pé. Ela fazia uma roda. Intercessores. Baixinha, desse tamanho, senhor. Intercessores. E ali ela começava, o senhor está me falando. E aí ela ia, e era culto de libertação.
Agora, o que eu fui fazer no lugar dele? Da onde eu peguei essa cultura de libertação? Eu sei que o Senhor já tinha posto uma marca em mim, porque num dia lá, minha vizinha veio me chamar, a moça estava endemoniada, uma coisa terrível, e eu fui ali fazer aquela obra, orando o Pai Nosso, para vocês terem uma ideia, levando aquela moça no terreiro de Umbanda, para vocês terem uma ideia, mas Deus viu meu coração. Ele falou, é libertador, vou levantar, eu vou caçá-la com o meu amor, eu vou caçá-la com as cordas de amor eterno, vou trazê-la para o meu lado. É guerreira de elite, mas está do lado errado. Eu vou trazer para o meu lado. E foi o que Deus fez comigo. E me levou para pisar no primeiro ministério. Ministério do quê? De libertação. Pastora Belkis, Igreja Cristo é Vida, lá na cidade de Bauru. Não passou muito tempo, ela morreu. Morreu, irmãos. E eu falei, e agora? E agora, Jesus? E aí Deus veio e falou, muitos a estavam idolatrando, e eu precisei recolher para que não se perdessem. Porque a igreja bombava. Todo mundo queria ver, eu quis, revelando. E ela trazia palavras pontuais, não eram coisas assim. Não, palavras pontuais. Entendemos que tem os espíritos ciganos, tudo isso, mas eu estou falando do que Deus estava fazendo ali naquele lugar. E aquilo que eu recebi daquela mulher, irmãos, eu recebi uma marca. Deus já havia colocado em mim, olha, vai ser isso aqui, vai lidar com demônios, é libertador. Mas já vou encaminhar para um lugar para ela já saber qual é o DNA que ela tem. Então, é dessas coisas que eu estou falando. DNA geracionais, verdadeiramente, que vieram de ministérios aos quais você e eu passamos. Veja a vida do meu esposo. Pega o primeiro pregador que ele ouviu pregar. Vê se eles não têm mais ou menos o mesmo tipo de ministração. Exemplos práticos do dia a dia e palavra extremamente revelada. Irmão do Senhor. Então, eu estou falando coisas boas, mas estou falando que existem coisas ruins também. Que esses ministérios nos marcaram profundamente. E temos ouvido falar a respeito que essas marcas, infelizmente, quando a gente menos espera, elas sobem. Agora, eu e você temos que ter certeza, elas estão curadas ou elas estão em carne viva? Porque se elas estiverem curadas, o poder de Jesus vai ser liberado. Agora, se elas estiverem aqui, como o apóstolo Joseir colocou, é uma mágoazinha, vai te paralisar. Não sou melhor que meus pais. Pode me recolher debaixo do zimbro da amargura. Aí depois, vai pegando aí e já vai falando para Deus, eu não quero. Em nome de Jesus. Muitas vezes o inimigo quer ativar uma mágoa dentro de você. Você não tem mágoa nenhuma, mas ele quer ativar. Ou ele quer simplesmente falar, lembra daquela mágoa? Vamos começar com ela agora, que são os espíritos do lodo, espíritos de lamaçal, que vêm para fazer subir coisas que já estavam resolvidas dentro da gente. Vamos reativar essa mágoa. Uma ele ativa com um fato novo. Outras ele quer fazer subir. Sim, coisas que você e eu já vencemos. Traz a memória. Você viu o que seu esposo fez para você naquele dia? Mas Jesus, já perdoei isso. Então, tem cuidado. Se você já perdoou, não deixe que a sua memória seja ativada naquilo que o adversário está colocando agora diante dos teus olhos. Fica soprando, fica trazendo. São os dominadores de mente, de emoção, de vontade, dominadores da memória. Eles vão falando. As memórias, como o apóstolo Alexandre falou hoje cedo. Será que eu vou ter bolacha? Chegou a bolacha, mas daqui a pouco o rapaz lá que não tinha muito entendimento levou a bolacha embora. Então, quantas vezes você já estava com o seu prato feito, já ia levar a garfada e alguém veio e roubou o seu prato? Não vai roubar mais. É tempo de nós nos levantarmos e falar, até aqui você foi, daqui você não vai passar. Eu tenho uma nova cultura, inclusive ministerial, que o Senhor está me dando, e eu não vou ser mais roubada. Meu pai espiritual não vai ser mais roubado da minha vida, porque eu conheço o caráter dele. Eu conheço, o Senhor deu a graça de me levantar para interceder pela vida dele. Então, o meu pai espiritual não vai ser roubado de mim, da minha casa, porquanto me deu destino profético. Então, a gratidão precisa brotar no meu coração e fazer algo pela vida dele. Defendê-lo diante das hostes espirituais da maldade. Mas o que nós fazemos? Nós queremos ficar com aqueles que não puxam a orelha, que não fazem nada, que têm uma palavra que não vai te confrontar. Vai lá, dizima na vida do seu esposo, dá dízimo dobrado.
que você faz aí na parte de dízimo? Eu te dou 15%, apóstolo, do que chega na minha mão. Faz isso com o seu esposo, dízimo dobrado. Mas, apóstolo, dízimo dobrado, minha irmã. Honra teu esposo e ele vai ver. Tá bom. Dízimo dobrado. Ô, minha irmã, faça alguma coisa direito nessa área de intimidade. Vai, e vai, e vai. Ah, meu marido, apóstolo, meu marido quer culto. Culto? É, ele falou que agora que eu sou pastora dele, ele quer que eu dê culto. Porque quem é pastor, quem tem pastor, precisa dar culto. Ô, minha irmã, dê culto. A minha vontade é dar culto. Não queria dar culto, não, irmãos. Não queria. Em nome de Jesus. Isso. Chega de guardar mágoa. Então, você achou alguém que está te trazendo algo que está mudando teu coração, e como diz a irmã Daiane, é a lapada, fica com as lapadas, irmão. Chega de mimo. Chega do povo passar a mão na tua cabeça e você não sai do lugar. O que adiantou isso? Chega de também estar em lugares onde a perseguição é tanta que você tem que ficar toda hora se defendendo e nunca tem uma palavra para te ajudar, para te tirar desse lugar de tanta opressão, as maracas da vida, que também, para que vamos ficar num lugar desse? Se Deus não tiver propósito, fale com Deus. Deus, eu tenho alguma coisa para eu aprender nesse lugar de opressão, de coisa tão terrível que só acontece isso na minha vida, e eu não consigo nem me mexer. Se Deus tiver isso para você, você fique. Se Deus não tiver, peça para Deus. Eu vou sair, então, prepara-me um lugar. Porque será que Deus quer que a gente viva em todo o tempo sem a bolacha que ele prometeu? Quem não assistiu a pregação do apóstolo, daqui a pouco eu vou pôr, assista, para você entender do que é que estamos falando. Deus está se levantando para falar para nós, assim como ele falou para Ruth. Boaz falou ali para aqueles homens, não toque nela. Ruth, vem respigar aqui. Pode tomar água, pode comer. Já mandei os meus servos não mexer com você. Pode vir aqui, ó. É isso que Deus está falando para nós. Chega, eu estou fazendo uma coisa nova. Aleluia! Então, Deus, ele quer que nós venhamos abrir mão de cada uma dessas áreas da nossa vida que estão tentando nos paralisar. Trazer sobre nós as lembranças. Em nome de Jesus, irmã Angélica, pensa que nós estamos aqui numa torcida. Que o seu tempo chegue, rompe. Em nome de Jesus, e vai dar muito bom. Aí depois, a pessoa vai se distanciando da graça. Existe um demônio que chama verdugo, e a pessoa é chicoteada no lugar da mágoa. Então, às vezes, você está aí guardando mágoa daquele que inaugurou a sua igreja ou inaugurou a igreja de alguém, você sabe que foi ruim com aquela pessoa. Você sabe que traiu, você sabe que fez coisas ruins, e aí você está guardando mágoa. Às vezes nem é seu, mas assumiu a dor. Sabe quando o povo fala de vergonha alheia? Né? Fala assim, eu senti vergonha alheia. Às vezes você sentiu dor alheia, tomou partido, e agora teu coração está corroído aí. Já vai pedindo para Deus, Deus, em nome de Jesus, quero sair desses lugares. Você é chicoteada e a pessoa fica paralisada e lentamente até vai se espalhando essa raiz de amargura, esse verdugo em todas as áreas. É uma contaminação só. Mas o Senhor está falando conosco. Eu tenho um antídoto para isso. Eu posso fazer algo a teu favor. Eu não quero que você mais fique nesse lugar. Deixe para trás esse geracional. Limpe isso. Não é simplesmente pôr embaixo do tapete, me deixar aquilo fervilhando, não. Limpe isso. Senhor, me arrependo. Senhor, não quero mais. Senhor, eu estou na temporada que o Senhor tabernaculou comigo. O teu Espírito está em mim. Eu não vou ficar debaixo dos zimbros falando que eu não sou melhor que meus pais espirituais. Porque, irmãos, presta bem atenção nisso. Uma das coisas que o apóstolo fala bastante é a respeito de nós sairmos do ambiente e levarmos a estrutura do ambiente para frente. Eu saí da fulana de tal igreja lá. E agora? O que você vai fazer? Eu vou ser pastor. Mas você está com a estrutura certinho daquele lugar que era pura religiosidade e você ficava falando mal. E eu ficava falando mal. E agora eu vou fazer uma estrutura igualzinha àquela. Não nos limpamos daquilo. Não pedimos o fresco de Deus. Vamos fazendo que nem o Davi fez ao pegar lá. Os filisteus devolveram a arca do Senhor com carro de boi. Eu vou fazer igual. Porque foi assim que eles fizeram. E aí você faz igual. Sabe o que aconteceu? No meio do vai boi,
vai boi, usar, vai boi. Aí na eira onde não se podia tropeçar, ou seja, na eira de Nacon, os bois tropeçaram. Pega lá Nacon para você ver o que quer dizer. Lugar onde não se pode tropeçar. Os bois tropeçaram, irmão, sabe por quê? Porque Deus pôs o pé ali, o dedo, mandou alguma coisa subir. Sobe aí, terra. Vamos fazer esses bois tropeçar, porque não é assim que traz a minha presença. E aí nós estamos com aquele molde e queremos implementar dentro do novo de Deus. Tá não vendo? Não está vendo, não? Que eu estou fazendo coisa nova. Eu estou vendo. Você não está vendo? Então Deus está falando: olha, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Então deixa o Senhor colocar a visão dele. Somos profetas do Altíssimo, na unção de filho que Jesus deixou para nós. Então deixe Deus trazer as coisas novas que ele tem para trazer. E aí depois, mais para frente um pouquinho, a pessoa fica paralisada, tal. Perdão, quando você para de exercitar, você vai ficando cansado. Às vezes você está cansado, sabe por quê? Porque você está cheio de verdugo pendurado em você e em mim, e não paramos para liberar a pessoa. Aí estamos cansados. Ah, porque tem um irmão preso, o outro é preso, sabe? Aqui eu até coloquei aqui, né, junto com as coisas do apóstolo Joseir, eu coloquei algumas coisas minhas. E às vezes tem um cemitério dentro de você. Às vezes tem um cemitério dentro de mim, de você. Porque fomos matando as pessoas que ficaram para trás. Aquela pessoa que Deus mandou desligá-la da minha vida, ela precisa estar viva dentro de mim. Viva, não morta. Ah, mas ela fez tudo errado, ela fez um monte de coisa, ela perseguiu você, ela falou um monte de barbaridade a teu respeito. E sim, agora ela precisa estar viva dentro de mim, irmãos. Se eu a matar dentro de mim, eu vou ter problemas, eu vou ser um sepulcro caiado, andando para lá e para cá. Então, aqui eu coloquei também a respeito da indiferença. A indiferença é um ódio camuflado. Presta bem atenção nisso. Porque às vezes nós pensamos assim, eu já falei várias vezes esses dias isso. Porque estamos tratando de relacionamento interpessoais. Então, às vezes um pastor machucou tanto você, você pôs ele lá vamos colocar assim, no limbo da indiferença. Não, pastor, está tudo de boa. Sei lá, não, está tudo bem. Está morto? Está cheirando mal. As narinas de Deus. A indiferença é um sentimento que mata as pessoas dele. Fulano vem na festa. Tudo bem. Fulano não vem na festa. Tudo bem. Não me diz respeito. Não tenho nem ódio, nem amor por ele. Não tem nada. Será? Como está o nosso coração? Então, aí depois, o músculo do perdão precisa ser retocado diariamente. É um mandamento, uma forma de expressar o amor. Não vai minimizar, presta atenção, sim. Aqui, ó. Ele não vai minimizar o problema, mas vai abrir as portas para que haja cura. Então você precisa, e eu preciso entender isso. Deus não está falando para nós fazermos de conta que não está acontecendo o problema. Deus está falando de uma atitude de coração que abre as portas para o entendimento. Olha que diferença. Então você fica alienado, vai fazer de conta que a pessoa não te machucou. Não, machucou e muito, hein? Tá doendo demais. Mas eu vou liberar perdão, que é a ordenança do meu Deus, para que ele lave os meus olhos, tire meus olhos de toda a vingança, tire meus olhos de eu retribuir na força do meu braço, na justiça própria. E agora eu vou falar o que é para fazer. Recebi um testemunho esses dias tremendo. 2 testemunhos que a irmã me deu, mas um deles eu vou contar. Ela falou assim: recebi uma má notícia pelo celular, WhatsApp. E aí, depois de eu me pacificar em Deus, eu fui e falei um monte para a pessoa. E olha o que ela falou. Isso aconteceu na mesma época, no ano passado, ou seja, a mesma regência. Passando no seu ciclo de repetição. E aí, o que aconteceu? Ela foi e respondeu para a pessoa do mesmo lugar espiritual do ano passado. E aí, o Senhor falou o que para ela? Minha filha, você não estava pacificada em mim para dar essa resposta. Por isso você ficou desse jeito. E aí ela veio e falou: agora eu entendo o que é que vocês falam quando está falando de estar pacificado. E é exatamente isso que Deus está falando. Pacifica a tua ferida nova ou aquela que é atual. Pacifica ela em Cristo. Deixa lavar em Cristo. Amém? Em nome de Jesus, amanhã a gente vai continuar. Nós paramos aqui. E eu creio que vai dar muito bom. Em nome de Jesus, isso, há sangue suficiente para nós. Pegue sempre essa palavra, há perdão suficiente, há sangue suficiente.
Eu não estou debaixo de um Deus que é miserável. Estou debaixo de um Deus que é abundante, ele é glorioso e ele é puro. Amém? Em nome de Jesus, fiquem na graça, que o Senhor já faça uma obra tremenda de limpeza no teu coração e no meu coração. E amanhã nos encontramos às 7h30, né? 7h30. Tá. Amanhã nos encontramos às 7h30, porque nós vamos viajar, amém? Então, não estaremos na parte da tarde. Mas de manhã eu estou para terminar essa palavra em nome de Jesus. E segunda-feira, querendo Deus, trazemos outra para encerrarmos essa parte dos ciclos de repetição. Amém? Em nome de Jesus, hoje à noite, oração e leitura da palavra com o nosso apóstolo Alexandre. Muito obrigada, meus amados. Shalom, shalom, shalom. Irmã Mara de Verne, Deus te abençoe todo mundo aí. Glória a Deus. Shalom, shalom.